tá? Pessoal, o que vai acontecer é o seguinte. Para uma substância pura, a gente vai ver sempre isso aqui acontecer. Então, essa escala aqui é uma escala de temperatura. Escala de temperatura, e essa aqui, por exemplo, é uma escala de tempo. Tá? O que a gente vai ver acontecendo? Então, aqui eu vou definir temperatura. E aqui, tempo. O que a gente vai ver quando a gente tem um estado puro, tá? Uma substância pura? A gente vai ver isso aqui acontecendo. A gente vai ver que a substância ela vai ter um comportamento assim, depois a gente vai ter um comportamento assim, então, o que isso aqui quer dizer? Presta atenção. Então, para menores temperaturas, a gente espera o quê? Que a substância esteja num comportamento sólido, tá? Então, essa parte aqui do gráfico é a parte do comportamento sólido. Para temperaturas intermediárias, a gente tem um comportamento líquido. E para maiores temperaturas, a gente tem um comportamento gasoso. Okay? Então, o que são esses trechos em vermelho aqui? Esses trechos em vermelho é a transformação de estado. Nesse caso aqui, se eu estava numa temperatura sólida e passei para líquido, essa transformação aqui é de sólido para líquido. Já essa segunda aqui é de líquido para gasoso. Tá? O que eu quero que vocês saibam? Quando a gente tem uma substância pura, durante a transformação de estado, a gente tem uma temperatura constante. Essa temperatura aqui é chamada temperatura de fusão ou solidificação, tá? Já essa temperatura aqui, a temperatura de transformação de líquido para gasoso, é chamada temperatura de ebulição. Ok? Tudo bem? Então, aonde está azul no gráfico, a gente vai usar a equação do calor específico. E onde a gente está usando em vermelho, a gente vai usar a equação do calor latente. Só tem que tomar cuidado com uma coisa. O calor específico ele vai depender de qual trecho que a gente está. Porque a gente tem um calor específico para sólido, que é diferente para o calor específico para líquido, que é diferente para o calor específico para gasoso.
Já o calor latente, ele vai ser dependendo, ele vai ter um chamado calor latente de fusão, que é quando a gente está trabalhando de sólido para líquido ou líquido para sólido, e a gente vai ter um calor latente de vaporização ou ebulição. Ok? Então eu vou dar o exemplo da água, que é o exemplo canônico. Tá bom? Vamos só anotar essa informação importante para vocês não esquecerem disso. Tá? Informação importante. Durante uma transformação de estado, que é sólido para líquido ou líquido para gasoso, não há alteração da temperatura durante o processo. Para substâncias puras. Tudo bem? E aí eu vou voltar àquela constante que eu tinha calculado, que é essa aqui. Vou pegar as constantes. Essas constantes aqui são as constantes para a água. Tá? Eu esqueci de anotar isso, mas essas equações só são válidas para a água. Tá? Então, vamos mostrar o que acontece no caso da água. Então, no caso da água, a gente vai usar essas constantes. Vou só apagar isso aqui que eu não preciso disso. Então, o que vai acontecer no caso da água? Deixa eu copiar isso aqui. Ok? O que a gente vai ter no caso da água? Que a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius. Temperatura de ebulição da água, 100 graus Celsius. Quando a água é água sólida, a gente chama isso de gelo. Aqui é de sólido para líquido, a gente chama isso de fusão. Líquido, a gente tem água líquida. Então, água líquida. Quando a gente tem líquido para gasoso, a gente tem uma vaporização. Que a gente vai obter vapor de água. E aí, no caso gasoso, a gente chama de vapor de água. Ok? Então, ó, 0 e 100 graus já é de senso comum. Ok? Apesar daqui em Curitiba ser um pouquinho menos de 100 por causa da pressão atmosférica. Tá? Mas, fisicamente falando, está muito bom definir como 100, que não vai mudar muita coisa no sistema não. Tá?
que eu quero que vocês gravem na cabeça que é muito importante, muitíssimo importante. É muito importante vocês jamais pularem um processo. Jamais, tá? Então, eu vou definir isso baseando num desenho para vocês verem, tá? Então, imagina aqui que eu tenha gelo a menos 20 graus Celsius. E eu quero chegar em vapor a 120 graus Celsius. Quais são as etapas que eu tenho que fazer? Presta atenção no gráfico. Olha só. Presta bastante atenção no gráfico. Se eu tenho gelo a menos 20, eu preciso subir ele até zero, transformar todo o gelo em água, transformar líquido a 0 graus até chegar em 100 graus, transformar todo o líquido em vapor e aquecer o vapor de 100 para 120 graus. Então, olha quantos processos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5 processos. Então, eu preciso definir processo por processo. Então, os processos são pegar água a 0 graus, pegar gelo a menos 20, transformar ele em gelo. Nossa, deixa eu fazer esse gelo bonitinho, tá muito pobre. Muito paia. Então eu vou pegar gelo a menos 20, vou subir o gelo até a temperatura de 0, depois eu vou transformar gelo em água líquida, depois eu chego em água líquida, depois eu aqueço a água até ela começar a vaporizar. Então fica 1, 2, 3, 4, 5 processos. Então aqui é gelo de menos 20 até 0 graus, mantém a mesma temperatura. Zero graus. Chega a 100 graus. Depois sobe para 120. Então eu vou ter vários processos. Primeiro processo, segundo processo, terceiro processo, quarto processo, quinto processo. Ok? Então eu vou chamar isso aqui ó, de delta Q1, delta Q2, delta Q3, delta Q4, delta Q5. Então, o que seria o processo delta Q1? 1, 2, 3, 4, 5. Deu espaço. O que seria o delta Q1? Seria fazer gelo. Então aqui ó. Aumentar a temperatura do gelo de menos 20 para 0 graus. O que seria o processo 2? Derreter todo o gelo para a água. O que seria o processo 3? Peraí. Um processo, 2, 3, 4, 5, tá certo. Não, isso. Ué. Ah, peraí, tem um erro aqui, ó. Aqui assim. Meu Deus.
De menos 20 para 0 é aumentar a temperatura. Depois eu derreto todo o gelo. Depois eu aqueço. Então, aumento a temperatura da água de 0 graus até 100 graus. Depois eu vaporizo toda a água. Depois eu aumento a temperatura do vapor. De 100 para 120. Pronto, agora tá certo. Agora sim. São todos os processos que tem que acontecer, tá? Só que analisando o desenho que está ali, o processo ΔQ1 é um processo do tipo azul, porque é uma variação de temperatura, calor específico. O processo 2, olha só, olha o desenho. O processo 2 é uma transformação de estado. Então, o processo 3, calor específico. O processo 5, calor específico. Então, o 3 e o 5 são calor específico. Já o processo 4 é um calor latente. Tá vendo? Então, ó. Calor latente, calor latente, calor específico, calor específico, calor específico. Ok? Então, eu vou fazer essa conta com vocês, sem fazer o resultado final, mas para vocês entenderem o que a gente está fazendo. Tá? Então, eu vou copiar esse processo do exemplo aqui para a próxima página. E aí a gente vai fazer todas essas contas. Então, presta atenção, ó. ΔQ1. Como é um calor específico, vai ser massa do gelo, calor específico do gelo, e a variação de temperatura foi 0 graus Celsius, que é a temperatura final, menos 20 graus Celsius, que é a temperatura inicial, entendeu? Já o processo 2 é o quê? É derreter a massa de gelo no processo de fusão. Já o 3 é aumentar a temperatura da água líquida. Então eu vou usar o calor específico da água e eu vou variar a temperatura de 0 a 100. Então vai ser 100 graus menos 0 graus. O processo 4 é um processo de transformação de estado, então eu vou transformar a massa de água por um processo de vaporização ou ebulição, é a mesma coisa. Já o processo 5 é massa de vapor, calor específico do vapor de água, vezes a variação de temperatura. Então, se eu passei de 100 para 120, então é temperatura final menos
temperatura inicial. Ok? Então, a partir de todas essas contas, a gente consegue calcular as informações que a gente precisa. O que eu quero que vocês vejam aqui? A diferença entre isso aqui é calor latente e isso aqui é chamado calor específico. E pode ver que é específico mesmo, ó. O calor específico do gelo é 2.220, o da água 4.180, do vapor 2.006. Então, para cada estado físico da água tem uma constante diferente, tá? Uma transformação que é importante que vocês saibam é que 1 joule, que é a unidade do sistema internacional, na verdade, uma caloria equivale a 4,18 joules. Uma caloria é 4,18 joules. Essa é uma transformação que a gente consegue transformar, por exemplo, dessa constante para essa constante. Ok? Isso aqui vai ser bastante usado nos problemas, viu? Porque às vezes ele dá a unidade em calorias, às vezes ele dá a unidade em joules. E tem uma outra coisa também que acontece nos problemas. Uma caloria com letra maiúscula... Como é que eu vou escrever com letra maiúscula e minúscula? Espera aí. Ó, letra minúscula equivale a 1 kcal. Isso aparece nos problemas também. Tá? Só que essa caloria com letra maiúscula é a mesma caloria que a gente tem nos alimentos, tá? Então, para não assustar as pessoas, por exemplo, uma latinha de Coca-Cola tem 85 calorias. Só que é 85.000 calorias com letra minúscula. Então, é 85.000 vezes 4,18 joules. Então, tem uma energia absurda. E é claro que ela tem que ter uma energia absurda, porque Coca-Cola, apesar de eu amar, ser viciado, é açúcar puro, né? Uma lata de Coca-Cola tem 8 colheres de açúcar, tá? Então, pense bem antes de encher a barriga de refrigerante, tá? Então, dica importante, não pular etapas. Nunca pular processos. Para sair de gelo para vapor, precisa derreter o gelo, virar água líquida evaporar a água. Evaporar não, vaporizar a água, que é diferente. Para depois chegar em vapor. Tá? Então, não pulem etapas. Façam processo por processo, tá? É sério, já vi isso acontecer várias vezes. E pelo amor de Deus, né, pessoal? Esses aqui são problemas ridículos de fazer. Não vão fazer essa besteira de errar uns probleminha bobo desse. Como sempre. Ai, caguei a palavra, peraí.
tá? O que a gente precisa falar agora? Primeira lei da termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica. Antes de falar dela, eu preciso escrever isso para vocês. Existem 3 tipos de energia: calor, variação de energia interna, trabalho. Ok? Melhor forma de apresentar a primeira lei da termodinâmica. O calor pode ser utilizado para variar a temperatura ou para expandir um gás. Tá? Essa é a primeira lei da termodinâmica. Então, calor pode ser utilizado para variar a temperatura de um gás ou realiza trabalho. Ok? Essa aqui é a primeira lei da termodinâmica de um jeito palpável, tá? O que eu vou dar de exemplo? O motor do carro, tá? Então imagine aqui, ó, eu tenho um cilindro. Não, nem vou fazer um cilindro, vou dar o exemplo aqui mais simples possível. Imagina que eu tenho gasolina. Que cor que é a gasolina? Meio azulzinho, né? Tem uma gasolina meio roxa. Vamos fazer gasolina meio roxa. Quer ver como faz sentido o que eu estou falando? Ó?
Então imagina que eu tenho uma gasolina a temperatura ambiente. O que acontece quando eu faço uma ignição aqui? Quando eu boto fogo? Vocês concordam que, primeiramente, a gasolina vai explodir? Se ela explodiu, quer dizer que ela expandiu. Se ela expandiu, quer dizer que ela aumentou o volume. Se ela aumentou o volume, quer dizer que ela realizou trabalho. Concordam? Só que ao mesmo tempo, quando ela explodiu, ela aumentou a temperatura. Então, a gente tem um processo de... Aqui é calor liberado da combustão, que é o ΔQ. Uma parte dele serviu para aumentar a temperatura. Isso aqui é o que a gente chama de variação de energia interna. E uma parte realizou o trabalho, que isso aqui a gente chama de ΔU. Delta W. Concordam? Sim ou não? Só que ficou um pouquinho esquisito isso aqui, né? Então vou colocar assim, ó. Combustão causa uma explosão. Se tem explosão, quer dizer que variou a temperatura. Só que se explodiu, expandiu o gás. Aumento de volume. Realização de trabalho. Então, variou a temperatura, isso indica que variou a energia interna. Então, isso aqui é ΔU. Isso aqui é
Concordam com o desenho que eu fiz? Não. O que aconteceu aqui? Peraí que estragou meu desenho. Então, deixa eu ver se está certo. A combustão causa uma explosão, então libera energia. A explosão varia a temperatura ou expande o gás. Se expandir o gás, aumenta o volume e realiza trabalho. Se variou a temperatura, variou a energia interna, variação de energia interna. Tá certíssimo. Muito bem. Ok? Já sei um jeito de fazer isso ficar interessante. Só para vocês não perderem a linha de raciocínio. Olha só. Tadã. Aê, moleque, agora sim. Agora sim, mano. Muito bem. Então, o que a gente precisa falar agora? De gases ideais. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre gases ideais. Tem algumas equações importantes para gases ideais. Você viu a palavra gases ideais, você tem que pensar em duas equações. Primeira equação. PV igual a N KBT ou Nzinho RT. Essa é a primeira equação que você precisa lembrar. Sempre que a gente estiver trabalhando com gases ideais, a energia interna de um gás ideal é CNRT ou CNKBT. Então, deixa eu colocar aqui.
Então, se você juntar essas duas equações, a gente chega numa outra equação importante que fala que U é CPV, que pode ser útil em alguns tipos de problemas, tá? Por quê? Presta atenção nesse termo aqui, ó, é igualzinho a esse termo. Esse termo aqui é igualzinho a esse. Então, uma equação é igual a outra. Tá? Então, lembrou de gases ideais? P, V e T se relacionam através dessa equação. Vou chamar isso aqui, ó, de equação 1, equação 2. Por que eu falo que eles se relacionam através dessa equação? Por quê? O sentido é bem direto, ó. Se eu tiver pressão e volume, eu acho a temperatura. Se eu tiver pressão e temperatura, eu acho o volume. Se eu tiver volume e temperatura, eu acho a pressão. Então, as três variáveis estão integradas. Tá? E a equação de U é a energia interna de um gás ideal. Ok? Então, eu vou definir agora essas coisas aqui na próxima página. Então, a equação PV é igual a nRT. O P é a pressão, que é dada em atms, ou Newton por metro quadrado, ou pressão PA. N, falei, V o volume, que é dado em metros cúbicos. O N, número de mols. O R é a constante dos gases ideais. E o T, temperatura do gás. Número de mols, ok, a unidade é mol, né? Não tem muito segredo. Constante dos gases ideais. Aquela constante R, eu coloquei ela lá no início da aula. Constante, aqui ó, vou até copiar isso aqui porque a gente vai precisar. A gente tem isso aqui. Tá? Temperatura é dada em Kelvin. Não pode errar isso. Tá? A outra equação que a gente vai ter é que U é CNRT. Mesmas coisas. Só é importante saber que C é uma constante que indica se o gás é monoatômico, diatômico ou poliatômico. Ok? No caso de ser mono,
essa constante vale 3 meios. No caso de ser diatômico, vale 5 meios. No caso de ser poli, vale lambda sobre 2. Depende do material, tá? Ah, e faltou, né? O U é a energia interna. E aí uma equação que estava faltando aqui, que é importante de falar, é que número de mols vezes a constante R é igual a N, constante de Boltzmann. Tá? Onde N é o número de mols, R é a constante dos gases, N é o número de partículas e Kb é chamada constante de Boltzmann. O que você precisa saber é que, no fundo, isso é apenas uma conversão de unidades, tá? 1 mol de água pesa 18 gramas, porque é 16 gramas do oxigênio e 2 gramas de hidrogênio. Só que 1 mol de água, 1 mol de água equivale a 6,02 vezes 10 a 23 partículas de água. Então, essa proporção aqui, de 1 mol de alguma coisa 6 vezes 10 a 23, vale para qualquer coisa, tá? Tudo bem? Então, o que vocês precisam saber é que se você pegar 1 mol, multiplicar por R, que é aquele valor lá de cima, 8,314. Joules por mol por Kelvin. Isso é igual a 602 vezes 10 a 23 vezes a constante de Boltzmann, que é aquele valor que está lá em cima, 1,38, 10 a menos 23. Isso aqui é só uma conversão de unidades, tá? Menos 10 a menos 23. Joules por Kelvin. Então, essa igualdade é, no fundo, essa igualdade. Por que eu escrevi isso aqui? Porque tem problema que fala tem problema que dá em número de mols, tem problema que dá em número de partículas. Vai depender do problema, tá? Isso aqui é só um exemplo. Tá? As equações que você realmente precisa são essa, essa e essa.
Essa e essa só, na verdade. Tá? Ok? Então, para a aula de hoje era isso. Eu acho que já até falei demais. Só que para as próximas aulas, o que a gente vai fazer? A gente vai usar essas coisas para resolver problemas, tá? Deixa eu só fazer um resuminho aqui. Pequeno resumo de gases ideais. PV igual a nRT relaciona a pressão com o volume e o volume com a temperatura. Então, sabendo P e V, eu acho T. Sabendo P e T, eu acho V. Sabendo P, T e V, né? Eu acho P. U é C, N, R, T. Então, delta U é C, N, R, delta T. Essa também é uma equação importante. Ok? E resumo da primeira lei da termodinâmica é que o calor ou muda a temperatura, mudando o ΔU, ou realiza o trabalho. Então, sabendo ΔU e ΔW, eu calculo ΔQ. Sabendo ΔU e ΔQ, eu calculo ΔW. Sabendo ΔQ e ΔW, eu calculo ΔU. Isso que a gente chama de equações... Como é que chama isso? Esqueci o nome agora. Quando uma equação depende da outra. É sincronizadas, tá? Ah, mas não vou falar sincronizadas não, fica esquisito. Então, essas são as equações mais importantes das últimas duas aulas. Ok? Então, até a próxima aula, que a gente vai meter o sarrafo nessas contas. Ok? Então, um abraço, pessoal.